1000 dias. Esse é o tempo que Israel está em guerra desde os horrores de 7 de outubro, e a batalha para evitar um novo 7 de outubro está longe de acabar. Grandes operações israelenses continuam nesta semana, incluindo a destruição de um enorme túnel do Hezbollah no sul do Líbano e operações relâmpago por todo o país. E junto com os combates, estão surgindo relatos de um pedido extraordinário de cristãos no sul do Líbano. Jerusalém Minute começa agora. Bem-vindo de volta ao Jerusalém Minute aqui na JNS TV. Alex, Israel está marcando nesta semana 1000 dias desde o massacre de 7 de outubro de 2023. Cerimônias memoriais ocorrem em todo o país, e há também uma reflexão sobre como chegamos ao ponto em que Israel foi atacado de forma tão violenta e brutal pelo Hamas naquele dia terrível. Bem, antes de tudo, é um pouco estranho ter um aniversário de 1000 dias, certo? Normalmente você tem um aniversário anual. 1000 dias, eu não entendo exatamente por que marcamos isso, mas acho interessante que aqui já se passaram quase 3 anos. São 2 anos e 8 meses. E eu diria que nenhuma das frentes da guerra foi finalizada. E vamos falar sobre tudo isso mais tarde no programa, mas você tem uma situação em Gaza com o Hamas onde existe um status quo, mas não há uma resolução real para essa frente. Mesma coisa no Líbano, eles estão falando sobre um possível acordo de normalização entre Israel e o Líbano. E, obviamente, a situação terminou com o Irã e você ainda está negociando para a abertura do Estreito de Hormuz e algum tipo de acordo nuclear. E só a sensação de que a guerra continua a avançar, mesmo que seja em um ritmo lento. Agora, certamente, no começo, estávamos contando os dias. Por que estamos contando os dias? Estávamos contando os dias em que os reféns estavam desaparecidos, mas todos os reféns voltaram para casa e as pessoas pararam com as fitinhas nas lapelas contando o número de dias. Então, contar 1000 dias, sabe, eu não necessariamente entendo isso. Acho que é mais uma jogada de marketing por parte daqueles que estão protestando contra este governo. E você está vendo agora que estamos entrando em um ciclo eleitoral intenso. E eu acho que o que você viu em muitas dessas comemorações e protestos dos 1000 dias é que eles são muito parecidos com os protestos anti-governo. Eles são parecidos com aqueles protestos de libertem os reféns agora. É exatamente o mesmo movimento e eles estão literalmente apenas fazendo pose antes de uma eleição que está por vir. E muita da retórica em torno desses 1000 dias gira em torno de uma palavra e de um homem, e esse homem é Netanyahu. Com certeza. Falando do primeiro-ministro, neste fim de semana, os Estados Unidos comemoraram o 4 de julho, o 250º aniversário dos Estados Unidos da América. O primeiro-ministro Netanyahu enviou uma mensagem ao povo americano, ao presidente Trump e a todos os cidadãos dos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo. Meus queridos amigos, presidente Trump e povo americano, hoje os Estados Unidos celebram 250 anos de independência, 250 anos de liberdade, 250 anos defendendo a liberdade. A América foi a maior força pela liberdade no mundo moderno. Israel tem orgulho de estar ao lado dela. Israel se orgulha de estar com todos vocês. Nossa aliança se baseia não só em interesses comuns, mas também em valores compartilhados. Hoje, esses valores são atacados. Os tiranos que enfrentamos gritam morte à América, morte a Israel. Eles acham que a liberdade é fraca. Eles acham que as democracias são fracas. Eles estão enganados sobre nossas duas democracias. Quando Estados Unidos e Israel se unem, a liberdade se fortalece. Juntos, nós defendemos a liberdade. Juntos defendemos nossa civilização comum. Juntos, com a ajuda de Deus, a liberdade triunfará sobre a tirania. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe nossa grande aliança. Feliz aniversário. Feliz Dia da Independência, América. O tema principal são os valores compartilhados entre Israel e os Estados Unidos. Essa era a mensagem que o primeiro-ministro queria transmitir. Bem, acho que para os israelenses eles estão bem cientes desse aniversário. É o semi-quincentenário. Após o programa faremos um concurso de soletração para ver como soletrar isso. Mas vimos nos muros da Cidade Velha, enquanto eu voltava de onde estava durante o Shabat, passando de carro pelos muros da Cidade Velha, você via essa incrível exibição de luzes
em comemoração aos 250 anos dos Estados Unidos com menção a Israel nos muros da Cidade Velha, o que foi muito legal. Você tem líderes mundiais ao redor do mundo, incluindo, eu vi que, Vladimir Putin e Zelensky, todos enviando, parabéns pelos 250 anos e tudo bem. Acho que para Israel é mais especial. Eu realmente acredito, e como o primeiro-ministro disse, que há muitos valores comuns compartilhados. Provavelmente já falamos isso no podcast, mas se você perguntasse aos israelenses o que eles sentem em relação aos Estados Unidos, o nível de apoio seria incrivelmente alto. Na verdade, eu até acho que seria mais alto do que quase qualquer país no mundo inteiro, o que é muito estranho considerando que muitos americanos agora parecem estar virando as costas para Israel. Os israelenses não estão abandonando a América. Mesmo quando vocês tiveram presidentes cujas políticas iam contra as políticas do governo eleito do Estado de Israel, especificamente a administração Obama foi uma administração bastante antagônica. Mas eles não foram os únicos. Vocês tiveram políticas antagônicas, até mesmo pressionando por uma solução de 2 estados, nos anos Bush, até mesmo voltando ao Clinton, dependendo de como o governo se alinhava, mas em Israel. Mas mesmo que as políticas do momento não pareçam se alinhar com os interesses de Israel, o sentimento e a percepção em Israel em relação aos americanos e aos Estados Unidos é muito, muito forte. E eu acho que a base disso são os valores democráticos compartilhados. E esse aniversário de 250 anos é realmente, na minha opinião, uma celebração da liberdade. E eu acho que a liberdade está sob ataque ao redor do mundo. Você vê os países que estão em ascensão hoje, e eles são países autoritários, os países que são realmente verdadeiras democracias, até mesmo, digamos, hiperdemocracias, estão lutando pela liberdade. Certamente os Estados Unidos estão lutando por seus valores agora. Está em uma batalha interna para proteger e consagrar suas liberdades. E em Israel também estamos travando uma guerra pela nossa liberdade contra vizinhos em todo o Oriente Médio. Mas mesmo em termos do que está acontecendo internamente aqui e de como essa democracia é moldada, realmente existem batalhas pela liberdade. E quando cantamos o Hatikva, dizemos Lihotam Shofshi, ser uma nação livre. E é por isso que os israelenses têm uma visão tão positiva dos americanos, porque queremos e buscamos ter a mesma liberdade democrática que os Estados Unidos têm. Alex, falando mais sobre essa relação, você esteve em uma cerimônia esta semana na qual os Estados Unidos decidiram que iriam assinar um acordo para colocar permanentemente a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. No primeiro mandato de Trump, ele transferiu a embaixada de Tel Aviv e agora Mike Huckabee esteve com o ministro israelense Gideon Saar. Parecia uma cerimônia incrível sobre as mesmas liberdades e valores que você mencionou. Assinando um acordo aqui, instalando a embaixada em Jerusalém, em um novo complexo, o Complexo Allenby, bem perto de onde ela está hoje, na cidade de Jerusalém, desde tempos imemoriais. Sim, devemos mostrar um trecho porque o embaixador Huckabee fez um discurso de mais de 20 minutos sem anotações, obviamente preparado, mas sem anotações, espontâneo e do coração. E ele realmente reuniu muitos pontos sobre os valores compartilhados entre Israel e os Estados Unidos. Vamos conferir esse trecho. Fiquei muito orgulhoso ao ver o presidente fazer uma declaração que esperei a vida inteira. E essa declaração era de que finalmente e com justiça nós apoiaríamos Israel onde Deus colocou sua capital. Não é só que você tomou essa decisão. Eu diria que Deus tomou essa decisão há 3.800 anos e finalmente nós reconhecemos o que já havia sido determinado muito antes dos Estados Unidos da América existirem. Tenho orgulho de que, no fim de semana do nosso 250º aniversário, esse anúncio esteja sendo feito. Se alguém pensasse que a decisão do presidente era apenas temporária, válida somente durante o seu mandato, e que alguém viesse mudá-la e revertê-la, que fique claro que, com a transferência desta propriedade e com a construção do que será no final, um prédio muito caro e imenso para um novo complexo da embaixada, isso representa não apenas uma decisão, mas uma decisão irreversível. Assim, de uma vez por todas, colocaremos nossa bandeira, mas ela será fixada em uma enorme quantidade de concreto para que ninguém jamais tente tirar essa bandeira de Jerusalém e levá-la embora da verdadeira capital. É inacreditável. O jeito que ele fala,
como na cúpula do JNS na semana passada, sem anotações, de improviso, direto do coração, falando sobre valores compartilhados e liberdades em Israel e nos Estados Unidos. Estive nessa cerimônia pequena organizada pelo ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, e estavam presentes o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, e Mike Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos para o Estado de Israel. E eles assinaram em um terreno ao longo da estrada de Hebron, em Jerusalém, uma importante via que corta Jerusalém de leste a oeste e de norte a sul, para instalar uma nova embaixada. Agora, se você voltar para 2018, dizemos que Donald Trump transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e isso foi quando David Friedman era o embaixador, e David fez uma jogada brilhante. O que ele fez foi pegar um consulado já existente em Jerusalém. Ele prestava serviços consulares para israelenses em toda a área metropolitana ao redor de Jerusalém e basicamente apagou a palavra consulado e colocou a palavra embaixada no lugar. Construíram um pequeno escritório para o embaixador, pois não havia um local para ele. Fizeram uma pequena construção. Você sabe, o presidente dos Estados Unidos fala sobre como, você sabe, foi feito de forma muito barata porque já existia uma estrutura. Eles não construíram uma estrutura. E a embaixada anterior ficava em Tel Aviv. E essa embaixada abriga centenas de funcionários e não havia espaço para eles no consulado de Jerusalém. Então eles continuaram trabalhando em Tel Aviv. E o que David Friedman fez foi chamar aquele consulado de embaixada e chamou aquela embaixada de escritório filial da embaixada. Então você ainda tem uma situação em que a maioria dos funcionários que tecnicamente trabalham para a embaixada ainda está em Tel Aviv. Mesmo que os Estados Unidos tenham oficialmente reconhecido Jerusalém como a capital e a embaixada esteja em Jerusalém e o escritório principal do embaixador seja em Jerusalém, então agora o que os Estados Unidos vão fazer é construir uma nova embaixada enorme, certo? Quando o presidente diz que construímos uma embaixada por um custo baixo, adivinha só? Agora, os Estados Unidos estão prestes a investir uma quantia de dinheiro que você pensaria ser adequada para um país que Mike Huckabee observou em seus comentários que Israel tem cerca de 700 mil americanos expatriados e esse é o segundo maior número de qualquer país, exceto o México. Certo? Então, se você pensar no pequeno Israel, há mais americanos vivendo em Israel do que em qualquer outro país do mundo, exceto o México, certo? O que é um feito inacreditável. Você precisa de uma grande embaixada aqui, principalmente pela relação entre Estados Unidos e Israel. Então você vai ver um prédio enorme sendo construído nos próximos anos. Agora, Israel alugou o terreno para os Estados Unidos. Esse é um acordo muito comum que acontece com outras embaixadas. Eles alugaram esse terreno enorme por $1 e Mike Huckabee realmente tirou uma nota de $1 do bolso e entregou como parte da cerimônia de assinatura ao ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, que observou para o contador-geral que esse dinheiro iria para os cofres do Estado, não para o bolso dele. Só para que ninguém pensasse que algo errado estava acontecendo. Mas achei extremamente simbólico que essa cerimônia estivesse acontecendo na quinta-feira, justamente na véspera do 4 de julho. Não foi coincidência. Provavelmente foi planejado para acontecer assim, e também neste fim de semana comemoramos outro marco importante. Faz 50 anos desde a Operação Entebbe, quando Israel corajosamente enviou a Sayeret Matkal, os comandos da Sayeret Matkal, para resgatar os reféns que foram sequestrados em um sequestro terrorista de avião e levados para Entebbe. Com a morte, é claro, em Uganda, com a morte, é claro, do comandante principal lá, Yonatan Netanyahu, o irmão do primeiro-ministro, ele também comentou sobre o significado do 4 de julho para ele. Faz 50 anos que seu irmão morreu na ousada operação dos comandos israelenses em Uganda. Uma das manobras militares sem precedentes da história, você sabe, voando de Israel até Uganda, resgatando mais de 100 reféns, perdendo apenas um soldado israelense, um comandante nessa operação. E esse foi, claro, Yoni Netanyahu, que teve um papel de liderança tanto no planejamento quanto na execução daquela operação. E isso aconteceu em 4 de julho, no dia da independência, no bicentenário do nascimento dos Estados Unidos, em 1976. Então aqui o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos é também a comemoração de 50 anos de Entebbe.
E como você mencionou, e como o primeiro-ministro mencionou, esse era o irmão do primeiro-ministro. Alguns disseram que Yoni Netanyahu, na verdade, era quem estava sendo preparado para o cargo de primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem grande consideração por Yoni e fala dele com frequência. O próprio Netanyahu Bibi também foi ferido numa operação de resgate de um sequestro terrorista em um avião alguns anos depois, levou um tiro no ombro e sobreviveu a esse ataque. O dia 4 de julho tem significado especial não só para israelenses e para os Estados Unidos, mas também para o primeiro-ministro Netanyahu pela lembrança da perda de seu irmão Yoni, mas uma celebração tremenda em termos do compromisso de Israel em trazer todos os reféns de volta para casa. E o primeiro-ministro Netanyahu conseguiu trazer todos os reféns de volta para casa. Mas, obviamente, ainda vemos que a estratégia palestina na guerra é tomar reféns. Sim, absolutamente. Além disso, fomos informados nas últimas horas que o primeiro-ministro Netanyahu pode voltar a Washington para se reunir com o presidente Trump na Casa Branca. A reunião deve ocorrer após a cúpula da OTAN na Turquia no fim da semana, mas um comentário nas notícias desta manhã me incomodou. O presidente Trump disse que ele e o primeiro-ministro Netanyahu se dão muito bem, mas Netanyahu sabe quem é o chefe. Isso é muito humilhante, eu diria. O presidente já fez comentários parecidos antes, afirmando que está no comando e dita as políticas. Vamos falar sobre a possível reunião entre Trump e Netanyahu e sobre esse comentário que até agora o primeiro-ministro não respondeu. Acho que ele nunca respondeu aos comentários fora do roteiro, por assim dizer, do Trump em relação a ele pessoalmente. Bem, Netanyahu foi muito diplomático, ao contrário de Trump, cujos comentários são absolutamente nada diplomáticos. Ele disse que eles se dão muito bem e até usou muito bom, que nem é correto, mas vamos ignorar a gramática por um momento. Você viu o presidente no início da guerra falando como Netanyahu é maravilhoso, um ótimo primeiro-ministro em tempos de guerra e como os israelenses deveriam valorizá-lo. Mas desde que Israel e os Estados Unidos atuaram lado a lado por 6 semanas, vimos uma sequência constante de comentários diretamente associados a Trump diante das câmeras no seu Truth Social. E também esses altos funcionários dando entrevistas para Axios e outros veículos de comunicação, dizendo coisas terríveis sobre Netanyahu, sobre o julgamento dele, sobre ele ser completamente maluco, sobre Bibi saber quem manda na relação. Mesmo que no início da guerra, Trump tenha dito que qualquer acordo de cessar-fogo seria determinado entre os dois parceiros que estavam voando lado a lado. Agora, obviamente, Trump está tentando agradar dois públicos diferentes com esses comentários. O primeiro é o Irã e todos os parceiros árabes, para meio que demonstrar a eles que ele está no comando e que Netanyahu vai seguir as ordens de Trump. Mas também Trump está mirando na base MAGA nos Estados Unidos, que basicamente acusa Netanyahu de ser o rabo abanando o cachorro. Trump faz exatamente o que Netanyahu quer. Agora, o primeiro-ministro disse na cúpula do JNS há mais de uma semana, ele começou seu discurso dizendo: "Vocês sabem, algumas pessoas dizem nos Estados Unidos que o presidente Trump faz tudo o que eu, Netanyahu, quero que ele faça. E as pessoas aqui em Israel dizem que Netanyahu faz tudo o que Trump quer que ele faça. E Netanyahu disse que nenhuma dessas afirmações é verdadeira." Agora parece que uma reunião seria apropriada. O primeiro-ministro já voou para Washington 7 vezes durante este mandato. Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Trump na Casa Branca após a reeleição. E ele também foi o primeiro a ir 2 vezes à Casa Branca. E como eu disse, 7 vezes lá. Mas não vimos mais nada desde a Operação Fúria Épica, Operação Leão Rugente, voando lado a lado. A guerra parecia ser um sucesso militar inacreditável na época em que parou. E ainda assim, sabe, a diplomacia parece ter encontrado uma maneira de tirar todo o ímpeto, sabe, dessa vitória militar. E certamente há muitas questões em pauta agora em relação às negociações nucleares com o Irã, com relação às negociações que começaram e levaram a algum tipo de acordo que discutimos na semana passada com o Líbano, onde o governo libanês finalmente reconhece a presença das FDI no sul do Líbano, para livrar aquele país do Hezbollah, o que é um primeiro passo importante em direção a um possível acordo de normalização mais abrangente.
e certamente a situação em Gaza, onde continuamos ouvindo sobre o Conselho de Paz e a possibilidade de querer iniciar o processo de reconstrução, mesmo que o Hamas não vá se desarmar. E você sabe, nós temos visto cada vez mais conversas sobre o Hamas, sabe, disposto talvez a abrir mão do controle administrativo para algo que eles chamam de, acho que se chama Enigat, tipo um novo órgão de governança formado por palestinos para Gaza, do qual o Hamas tecnicamente não faz parte. Assim, o Hamas pode meio que se reagrupar e se recalibrar como uma entidade militar? Segundo algumas reportagens, o Hamas teria oferecido entregar algumas das armas pesadas e algumas localizações de túneis para Israel, ou ao Conselho de Paz para que Israel ou algum órgão internacional possa removê-las e cuidar dessas coisas. Mas não há nenhum método de verificação aqui. Não há como determinar, certo, o Hamas entregou, digamos, um número X de RPGs. Certo, nós nos desarmamos. Ótimo, eles se recusam a entregar suas metralhadoras usadas para aterrorizar a população. Poderiam dizer, aqui estão 50 entradas de túneis que vocês não destruíram, pode haver 150 entradas de túneis. E talvez o Hamas diga, tudo bem, vamos entregar esses 50 e então vamos dizer que estamos desarmados. Então, há muito o que conversar. E certamente, como você mencionou, acho que o primeiro-ministro quer desesperadamente ficar lado a lado, ser fotografado ao lado do presidente dos Estados Unidos, para que as nações do mundo vejam que esses dois líderes realmente estão lado a lado e trabalham juntos. E eu me lembro de ter voado para a Casa Branca quando Netanyahu discursou no Congresso em 2024. Acredito que foi em julho de 2024 e ele discursou no Congresso. Ele teve reuniões com, na época, o presidente Biden e a vice-presidente Harris, que era a candidata democrata à presidência naquele momento. Após a reunião com Harris, o primeiro-ministro deixou a Casa Branca escoltado. Kamala Harris, de modo incomum para esse tipo de reunião, convocou sozinha uma coletiva de imprensa, algo raro de se ver. Ou não haveria coletiva de imprensa, ou haveria uma coletiva bilateral. E não foi o caso. Houve uma coletiva unilateral, só Kamala Harris. Netanyahu e sua equipe logo convocaram uma coletiva de imprensa. E a principal lição que saiu da coletiva foi que a principal mensagem era que pode haver discordâncias a portas fechadas. Mas fora das portas fechadas, quando chega ao público, você não quer mostrar nenhuma diferença entre Israel e os Estados Unidos, porque quando você mostra a diferença, isso é o que cria muito mais perigo para Israel. Você pode discordar à vontade, isso sempre existiu em particular. Agora, o presidente Trump está mostrando que há uma diferença importante. Eu sei que isso é algo que o primeiro-ministro Netanyahu gostaria de tentar diminuir, e é por isso que ele pediu uma reunião em Washington, e há uma boa chance de que ele vá dentro de 1 a 2 semanas. Alex, é melhor ligar para o UOL e conseguir algumas passagens, pois está difícil conseguir passagens hoje em dia para ir e voltar. Então, se você vai cobrir isso em nome da JNS de novo, vamos ligar e te colocar lá. Bem, o primeiro-ministro não voa pela El Al, ele voa na Asa de Sião, que é a versão israelense do Air Force One. Se você conseguir pegar uma carona. Sim, também foi muito interessante essa semana ver a espécie de inauguração do novo Air Force One dos Estados Unidos, esse avião do Qatar, que virou tipo super jato. Sim. E você sabe, Israel também tem um avião relativamente novo para Israel, só que não é um avião novo, é um avião antigo. Na verdade, é um avião bem antigo, acho que tem uns 30 a 40 anos. Desde os tempos de Entebbe. E era um avião reformado. Então, sabe, a maioria dos assentos daquele avião, mais de 100 assentos naquele avião, acho que talvez de 80 a 100 assentos naquele avião são assentos de classe econômica. Sabe, algumas peças podem estar quebradas, tudo foi reestofado, tem uma carcaça bonita, brilhante, mas é um avião antigo. Ver o presidente dos Estados Unidos dizendo que precisam de um avião novo, pois o atual tem 30 ou 40 anos de uso. Israel acabou de inaugurar, pela primeira vez neste mandato, um avião novo, o primeiro da história para o primeiro-ministro e o presidente do Estado de Israel. Eles compraram um avião antigo e o reformaram. Portanto, há grandes diferenças entre Israel e os Estados Unidos. Com certeza, o JNS vai cobrir essa reunião quando ela acontecer. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu participou do Canal 14 esta semana no popular programa Patriots, com Inoam Magal, comentando as campanhas militares de Israel em todas as frentes. Vamos conferir esse vídeo. Você quer interromper a ajuda americana? Sim.
Quando isso vai acabar? Eu sei. Eu quero fazer uma redução gradual ao longo de 10 anos. Eu aprecio muito o apoio que recebemos. Tenho certeza de que todos vocês também apreciam isso. Já não somos mais uma economia pequena, não somos gigantes, mas já somos uma economia de tamanho médio. Nós podemos financiar sozinhos essa fração de 1% do nosso PIB que recebemos dos Estados Unidos. Quando esse processo vai começar? Quero que isso comece no ano que vem. No ano que vem? No ano que vem. Ok. Então, basicamente, o primeiro-ministro está dizendo que Israel precisa estar preparado militarmente, economicamente, independente dos Estados Unidos. Já comentamos neste programa, o primeiro-ministro afirmou várias vezes que uma das principais lições de 7 de outubro é que Israel precisa conseguir resistir sozinho a ataques de grande escala desse tipo nos próximos anos. O primeiro-ministro afirma querer cortar o financiamento e recursos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu falou sobre a próxima eleição, dizendo que quer um amplo governo de unidade nacional se for eleito primeiro-ministro. Isso deve acontecer em outubro ou antes. Certo. Então, antes de tudo, Netanyahu está indo ao canal 14 porque estamos em clima de eleição, ok? Sabe, Magal é um jornalista conhecido por ter laços muito próximos, relativamente próximos com Netanyahu. Certamente é um grande fã de Netanyahu, diferente dos outros canais, como o Canal 12, Canal 13 e Canal 11. Essas emissoras, como você sabe, não têm muita simpatia pelo Netanyahu. O Canal 14 é muito favorável ao primeiro-ministro. É por isso que o primeiro-ministro está disposto a ir ao Canal 14 e ele consegue falar com sua base. Quando ele vai ao Canal 14, ele dispara na audiência em comparação com qualquer outro convidado que o Canal 14 ou qualquer outro canal, aliás, possa oferecer. Então você ainda vê a popularidade significativa de Netanyahu quando olha para a audiência, o que acontece quando ele vai para o time patriota. Mas é interessante ver o que ele diz. Você sabe, ele está pedindo um amplo governo de unidade nacional. Ao mesmo tempo, ele diz que não vai abrir mão dos atuais parceiros de coalizão, que incluem Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, além dos Hared, os partidos ultra-ortodoxos. Ele disse que quer ter esses partidos em seu governo. Esses partidos, junto com o Likud, formaram um governo de direita que inclui toda a ala direita do espectro político em Israel. Como você pode ter ambos? Certo, você tem um parceiro amplo e atual. Muito inconsistente. Agora, eu realmente acho que Netanyahu consideraria formar um governo de unidade nacional, mas isso teria que acontecer às custas de um Itamar Ben-Gvir, que provavelmente vai se sair muito bem nesta eleição, aliás. Ele está aparecendo nas pesquisas com 9 e 10 cadeiras sozinho, o que é um aumento significativo em relação à última eleição, mostrando que, sabe, esse cara não está isolado. Ele expressa as opiniões de uma parte significativa da população. Eu acho que uma grande parte do país gostaria de ver um governo de unidade nacional. E o que eles gostariam de ver excluído do governo de unidade nacional provavelmente seria Ben-Gvir, à direita, os grupos ultra-ortodoxos, que são mais ligados à religião, certo? Não exatamente políticos. Vamos chamar de religiosos, mas também os partidos árabes com quem a esquerda aceitaria dialogar. Eles mostraram que estariam dispostos a se sentar com eles para formar uma coalizão de bloqueio anti-Netanyahu, e também a extrema-esquerda do espectro político israelense, o Grupo Democrata, como são chamados, o Partido Democratas de Israel, que é basicamente o novo Meretz. Claro. É uma mistura de Meretz e dos trabalhistas, sabe, a extrema-esquerda. Então, acho que muitos israelenses gostariam de ver um governo dos partidos sionistas que estão mais ou menos no meio, né, desde o centro-esquerda até o centro-direita, e formar esse governo bem amplo. Você poderia ter isso, mas o problema é que os partidos, especialmente os da esquerda, são anti-Netanyahu em sua essência. E, sabe, eu não vejo nenhum desses partidos se sentando com Netanyahu e, com certeza, muito menos com Ben-Gvir ou com os partidos Hared. Agora, quando eles poderiam se sentar com Netanyahu, existe apenas uma condição em que eles poderiam realmente se sentar com Netanyahu, e é se Netanyahu e a coalizão atual realmente ultrapassarem o limite eleitoral para poder formar outro governo de direita. Se Netanyahu tiver influência para virar para seus parceiros atuais e dizer: "Ei, vamos simplesmente repetir isso, vamos formar o mesmo governo novamente." Então você pode ver alguns desses, sabe, partidos de centro-esquerda que reconhecem que eles vão ficar de fora por mais 4 anos, sabe, só tentando aumentar a aposta. E entram falando sobre o bem da nação e como é importante ter unidade nacional.
Se impedirem Netanyahu de formar governo com a direita, não vão se unir a ele, querem que ele saia. Claro, É curioso quando Netanyahu diz querer um governo de ampla unidade, mas também manter seus atuais parceiros. gostando dele ou não, ele certamente é um mestre da política. É por isso que ele vem ganhando eleições repetidamente nos últimos 20 anos. Ele é o político mais habilidoso de Israel, quero dizer, Sabe? ele é o melhor diplomata que Israel tem, estadista, sabe, mas também o político mais duro. Sobre a gestão da economia e ministérios, podemos analisar depois. Não é um programa eleitoral, então não vamos tratar disso agora. Mas estamos definitivamente em época de eleições. É disso que se trata o Memorial de 1000 Dias de 7 de outubro. É disso que se trata a aparição de Netanyahu no Patriots e o Canal 14 também, ou no dia seguinte. Essa pesquisa saiu justamente na quinta-feira. Divulgou uma pesquisa que realmente vai contra a tendência da maioria das outras pesquisas dos outros canais, demonstrando que Netanyahu era o mais adequado para se tornar o primeiro-ministro em relação ao segundo candidato, Gadi Eisenkot, com o dobro, tipo 53% contra 26%, e que o partido Likud teria 33 cadeiras, enquanto o próximo maior partido, o partido Yeshar de Eisenkot, teria apenas 20 cadeiras. Isso é uma diferença de 13 cadeiras. É praticamente uma vitória esmagadora na política israelense. E Naftali Bennett, que formou uma pequena parceria com Yair Lapid, está caindo cada vez mais, acho que chegando até a um dígito, até mesmo em termos de intenção de voto. Então, ele nem sequer está mais se apresentando como candidato para desafiar Netanyahu pelo cargo de primeiro-ministro, mas essa pesquisa mostrou que Netanyahu e o governo atual, que tem 64 cadeiras, conseguiriam formar um governo com 63 cadeiras. Outras pesquisas indicam que a coalizão pode ter até 10 cadeiras a menos, mas eu prestaria atenção na pesquisa 14, eu a levo a sério porque foi conduzida e analisada por Shlomo Filber, do Direct Polls, que realmente parece ter acertado nas últimas eleições que tivemos. Então, sabe, Shmuel Peres, ele disse há muito tempo, sabe, pesquisas podem até cheirar bem, mas não vá bebê-las. Então, sabe, já estamos entrando nessa temporada de eleições, você tem patriotismo, você tem protestos, você tem pesquisas. Estamos nos preparando para uma eleição que provavelmente será realizada no final de outubro. Claro, Alex. Engraçado como já se foram 30 minutos de programa e quase não falamos sobre o Irã. Ainda estamos em guerra com o Irã. Isso não mudou, mesmo estando ainda no meio deste cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos. Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, ele instruiu as forças de defesa de Israel a manter planos para uma ação militar independente contra o Irã, caso o Irã volte atrás e retome os ataques contra o Estado judeu. Bem, Israel precisa estar preparado para isso. Mas também Israel precisa demonstrar uma enorme força neste momento. O mundo vê que o presidente Trump não quer se envolver militarmente com o Irã agora. Isso pode mudar após as eleições de meio de mandato, não sabemos. Não acho que isso vá mudar, mas com o presidente Trump sempre há despiste e nunca se sabe o que ele pensa. Essa reunião entre Netanyahu e Trump pode esclarecer entre os dois o que eles realmente pensam para o futuro. E o que acontece se o Irã não concordar com algum tipo de pacto de não proliferação nuclear, de não reconstruir seu programa? Mas Israel precisa demonstrar que não está sob o controle dos Estados Unidos, que está disposto a atacar sozinho. E as pessoas devem notar que durante a guerra de 12 dias, que foi em junho do ano anterior, os Estados Unidos só entraram no último dia para bombardear Fordo. Durante 12 dias, Israel realizou, acho que cerca de 1000 missões no Irã sozinho, desativando todos os sistemas de defesa aérea do Irã e atingindo basicamente tudo o que queria nesse período de 12 dias. Então, o Estado de Israel precisa ser capaz de demonstrar a todos os vizinhos, os países vizinhos do Oriente Médio, que está pronto, disposto e tem determinação para atacar o Irã se o Irã continuar sendo beligerante. Alex, agora as conversas são entre os Estados Unidos e o Irã estão em pausa. Isso porque o Irã está em um período de luto agora, uma semana de funeral e luto pelo líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Isso começou no fim de semana, depois que ele foi eliminado no início da última rodada desta guerra, mas agora as coisas foram temporariamente adiadas, talvez por uma semana, para que o Irã possa enterrar o líder supremo. Certo.
Agora, como você mencionou, Khamenei foi eliminado no primeiro ataque, nos primeiros 10 minutos da Operação Fúria Épica e Operação Leão Rugente. Os Estados Unidos estavam mirando instalações nucleares, instalações de mísseis balísticos. Israel estava mirando os líderes. Os primeiros ataques que Israel realizou nesta guerra foram para eliminar Khamenei, o que é uma verdadeira inversão da forma como as guerras normalmente acontecem. Geralmente, pessoas de alto escalão são atingidas no fim de uma guerra. Mas Israel eliminou esses líderes logo no começo, no primeiro ataque. Khamenei não pôde ser sepultado. Algumas coisas interessantes. Primeiro, todos neste funeral agora sabem quem são seus inimigos, certo? Uma pessoa que não vai estar lá, Moshe Tabash Khamenei, o filho de Khamenei, e eu acho que ainda há dúvidas sobre o paradeiro dele, se ele está vivo, se está completamente desfigurado, sabe? Se perdeu uma perna, se foi atingido no rosto, se tem pulso, sabe? A gente não sabe. Eles dizem que, por razões de segurança, não vão trazê-lo, mas ninguém o viu. Então ele não vai estar lá. E eu acho, quanto tempo vai durar? É uma semana? Um funeral de uma semana? Certo. O período de luto vai ser um verdadeiro espetáculo, então acho que precisamos ver o que sai disso, como o Irã vai se apresentar, como o mundo vai falar sobre o Irã. Depois desse funeral, como o mundo vai falar sobre Khamenei, se vão falar dele como um terrorista, o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Quero dizer, esse é um mestre do terrorismo. É como se fosse o Osama Bin Laden turbinado. Só o Hezbollah já mostra isso. Isso é o Irã. O Irã. O Hamas estava sob o controle do Irã, os Houthis também sob o controle do Irã, sob o controle especificamente de Khamenei. Então vamos ver se o mundo fala de Khamenei como um grande estadista e revolucionário ou se falam dele como um terrorista. Precisamos ver, sabe, como Estados Unidos e Israel serão vistos após esse funeral. Agora, Alex, vamos focar no Hezbollah no norte e no Líbano. Na semana passada, comentamos o acordo quadro mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano, sem a participação do Hezbollah. E Israel ainda mantém seu direito de tentar enfraquecer ou eliminar a organização terrorista Hezbollah lá no sul do Líbano. Havia um enorme complexo subterrâneo, basicamente, que o Hezbollah estava operando perto da fronteira, com armas, lançadores de foguetes e outras coisas. Israel destruiu todo o complexo. São centenas de metros de túneis que Israel eliminou. Você viu as imagens, talvez possamos mostrá-las aqui para o mundo, ver o quão vasta era essa rede subterrânea que o Hezbollah estava operando, potencialmente planejando, quem sabe, um novo 7 de outubro, talvez querendo cruzar para Israel. Então tivemos essas imagens esta semana. Algumas coisas sobre isso. Primeiro, você percebe a contradição. Israel constrói abrigos subterrâneos para proteger civis, você sabe, eles operam hospitais subterrâneos para que possam continuar realizando cirurgias e procedimentos que salvam vidas debaixo da terra quando foguetes estão caindo. No Líbano, em Gaza, eles constroem instalações subterrâneas para proteger os terroristas, certo? E eles pegam bilhões de dólares que poderiam ter sido usados para construir hospitais e escolas na superfície e usam esse dinheiro para construir esses abrigos para terroristas e esses centros de comando para terroristas debaixo da terra. Você sabe, Israel destruiu essa enorme rede de túneis. E esse é um ataque que, se tivesse sido realizado uma semana antes ou 2 semanas antes, poderia ter recebido muita atenção negativa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou Israel e Netanyahu. Por que precisam derrubar um prédio toda vez? Seus ataques são grandes demais. Mas aqui, é óbvio que, como isso aconteceu cerca de 10 dias depois de muitos desses comentários, isso foi feito em total coordenação com os Estados Unidos. Eles sabiam que Israel ia fazer isso. Obviamente, Israel havia apresentado a eles informações suficientes sobre essa rede de túneis. E você pode ver nas explosões que, sabe, eles colocam as bombas em um lugar e isso explode em todos esses outros lugares. Então, os Estados Unidos ainda estão dando a Israel, sabe, o sinal verde para eliminar esses alvos terroristas. Então, sabe, Israel está demonstrando que vai agir de acordo com seus interesses, mesmo com muita pressão diplomática internacional. Desde o início da guerra, Alex, grupos anti-Israel tentam dividir judeus e cristãos, acusando Israel de agir contra cristãos no país e no Líbano. Líderes cristãos do sul do Líbano pedem que suas aldeias sejam anexadas a Israel, pois não querem viver sob o Líbano nem ter relação com o Hezbollah. Eles preferem ser anexados pelo Estado judeu. Notável. Bem, porque eles entendem que os cristãos têm liberdade de culto em Israel, que Israel protege as minorias.
sabe, todas as coisas das quais Israel é acusado pelo Ocidente de não fazer, e você sabe, Tucker Carlson, você está tentando fazer parecer que Israel está acabando com o cristianismo em seu país, os cristãos prosperam em Israel. Sabe, neste fim de semana mesmo, eu estava com um grupo de cristãos americanos nas colinas da Samaria. Mas os cristãos em Israel podem praticar sua fé livremente. Se você sobrevoasse Israel sem saber que era Israel ou sobre sua geopolítica, conseguiria adivinhar a religião do país? Se você visse as igrejas enormes que existem lá, muitas delas com centenas de anos, você diria que provavelmente esse é um país cristão. Israel protege todos esses lugares. E Israel tem ajudado os cristãos no Líbano, mas não só no Líbano, também protegendo minorias na Síria. E houve o mesmo fenômeno. Havia minorias drusas na Síria, além de cristãos, dizendo a mesma coisa, que eles queriam que Israel anexasse partes da Síria e as colocasse sob sua soberania, para que Israel pudesse protegê-los dos muçulmanos xiitas no Líbano, dos muçulmanos sunitas liderados por Al-Shara na Síria. É inacreditável de ver. Agora Israel não fará isso. E o motivo pelo qual Israel não vai fazer isso é porque entre essas minorias também há grandes grupos de muçulmanos que Israel não quer absorver junto com essas áreas. Além disso, seriam necessárias grandes quantidades de tropas para garantir a segurança dessas áreas na Síria a longo prazo, além de garantir a segurança no Líbano. E você sabe, Israel está enfrentando escassez de tropas, certo? Nossos soldados têm lutado, alguns deles. Sabe, eu conheci pessoas nas últimas semanas que estão lutando há 300 dias, 400 dias. Conheci alguém que já estava há 500 dias em combate. Então, você sabe, há grandes desafios logísticos, mas é muito importante ver como as minorias no Oriente Médio pensam sobre Israel e como isso contradiz o que o Ocidente diz sobre o Estado de Israel. Com certeza. Alex, você mencionou a situação em Gaza um pouco antes. Houve uma análise esta semana de Amit Segal, um jornalista muito respeitado e conhecido aqui em Israel, dizendo que o Hamas certamente foi severamente enfraquecido nos últimos 1000 dias. Mas dito isso, mesmo que o Hamas possa concordar em abrir mão da administração civil diária de Gaza, eles ainda estão tentando se preservar como um movimento armado que pode sobreviver e eventualmente se reconstruir. É aí que o Hamas está agora. Esse é um grande medo, principalmente para quem vive no sul de Israel e também em todo o país. Bem, não há dúvida de que o plano de 20 pontos que o Hamas viu, aquele acordo de cessar-fogo, como um plano de preservação, e os catares também viram como um plano de preservação para o Hamas. Até agora não houve fundos significativos entrando em Gaza para a reconstrução, mas estamos começando a ouvir sobre isso agora. Os cataris e outros estão pressionando para que bilhões e bilhões de dólares comecem a entrar em Gaza. Mesmo que o Hamas não se desarme, que é uma das principais obrigações que o Hamas tem no âmbito do plano de 20 pontos. O primeiro era libertar os reféns, o que já foi feito. foi meio um espetáculo. Isso durou, mas todos os reféns, vivos ou mortos, voltaram para casa, o que foi incrível. Acho que se isso fosse a única realização, e então Israel também entra e controla mais de 60% da faixa. E eu acabei de ver um relatório, até mesmo esta manhã, que mostra que Israel continua avançando cada vez mais em Gaza em termos de controle. Mas o Hamas tem realmente tentado consolidar o poder. Eles querem permanecer no controle. Os cataris estão dispostos a deixar o dinheiro começar a entrar, mesmo sem o desarmamento total do Hamas. E esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai? Pelo menos uma parte dele vai acabar nas mãos do Hamas. E isso é definitivamente um grande perigo. Então, o que você acha sobre o Conselho da Paz e o que eles podem alcançar, sabendo que o Hamas basicamente está dizendo que se recusa a se desarmar? Bem, definitivamente há muitos comentários de que Jared Kushner e Steve Witkoff estão, você sabe, promovendo algum tipo de plano de reconstrução. E eu achei muito interessante a notícia desta semana de que Jason Olson, que era do Conselho da Paz, foi colocado no comando da pasta chamada Desradicalização da Faixa de Gaza. Você sabe, ele era um oficial da Marinha que estudou a história de Israel, era membro da Marinha, foi enviado para cá para comandar a desradicalização e ele deixou o cargo esta semana. E ele disse, ou eu ouvi de outros que falaram com ele, que ele falou na cúpula de Jena, aliás, na semana passada. Então eu tive a chance de conversar com ele, sabe, em profundidade. Foi antes desse anúncio.
Ele não me avisou sobre o anúncio. Presumi que ele soubesse. Ele mencionou a necessidade de desradicalização, mas aparentemente ele acreditava que o Catar estava exercendo influência demais sobre esse processo de implementação desse plano de 20 pontos e sentiu que simplesmente não teria sucesso algum nesse componente-chave que é chamado de desradicalização. Então, se você não tem a desradicalização, basicamente está garantindo que o Hamas vai encontrar uma maneira de se reconstituir e se rearmar. E não importa se isso leva 6 meses, 6 anos ou 10 anos, eles vão agir pensando no longo prazo nessa questão. E, sabe, vai ser muito interessante ver se Israel vence essa batalha de impedir que fundos entrem em Gaza, sem, por um lado, o desarmamento e sem, por outro lado, medidas em direção à desradicalização. Acredito que esse será um dos principais temas na próxima reunião entre Netanyahu e Trump. Alex, quero continuar falando sobre o Hamas, porque, com o cessar-fogo agora, tecnicamente no Líbano e com o Irã, muita gente teme que o Irã vai exercer sua influência na Judéia e Samaria e use o Hamas para voltar aos ataques terroristas. Comentei sobre isso recentemente no meu outro programa Judéia Ocasião. E agora você tem o Shin Bet de Israel, a agência de segurança, junto com as FDI, anunciando que desmantelaram uma grande rede terrorista do Hamas em Hebron, que tem sido um verdadeiro reduto do Hamas. Muitos dizem que o Hamas só está em Gaza, mas eles também atuam, infelizmente, na Judéia e Samaria. Esse pode ser o próximo frente, Deus me livre, nesta guerra, Judéia e Samaria, bem mais perto de casa. Com certeza. Acho que, embora o Hamas ainda atue bastante na Judéia e Samaria, especialmente aqui em Hebron, um dos principais focos, como eu estava em Samaria, neste fim de semana estamos com vista para a cidade bíblica judaica de Siquém, que hoje é conhecida como Nablus, que era, você sabe, uma cidade palestina muito grande, entre muitas cidades palestinas muito grandes, que são esses redutos do terrorismo. E eu acho que definitivamente existe um medo de que as mesmas pessoas que estão pressionando por esse memorando de entendimento com o Irã, você sabe, elas querem um cessar-fogo lá, deixando o regime no poder. As mesmas pessoas que estão pressionando para permitir que o Hamas se reestruture, se rearme e se reconstrua na faixa de Gaza vão ser as mesmas pessoas que em breve, depois de uma eleição em Israel, podem voltar a tentar empurrar Israel para algum tipo de acordo que se parece com algo semelhante ao que foi apresentado como o chamado Acordo do Século no final do primeiro mandato de Trump, onde basicamente iria canonizar o governo da Autoridade Palestina em todas as áreas A e B e na maioria das áreas C. Agora, definitivamente, como parte desse plano, iria manter todos os assentamentos israelenses existentes naquela época dentro do lado israelense dessa cerca, seja lá como isso fosse ficar. E havia até algo como 15 enclaves que eram espécies de cidades judaicas isoladas. Esses seriam conectados de volta a Israel por estradas e haveria alguns sistemas de estradas e desvios para conectar as áreas palestinas umas às outras. É um sistema e uma situação complicados, que foi basicamente elaborado e promovido por Jared Kushner na época, mas com muito apoio do primeiro-ministro Netanyahu e do presidente Trump naquela época. Acredito que pode haver novo impulso após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e as eleições em Israel, para mais uma vez tentar conseguir algum tipo de, você sabe, encerramento formal para o conflito entre palestinos e israelenses, o que resultaria em algum tipo do que eu acho que você chamaria de um Estado menos, sendo declarado na Judéia e Samaria. E eu acho que houve uma grande mudança em Israel, você sabe, desde 7 de outubro. Antes de 7 de outubro, muitos israelenses teriam apoiado um plano assim. Até mesmo, como eu disse, Netanyahu na época apoiava esse plano. Neste momento, depois de 7 de outubro, eu não acho que haja nem mesmo um punhado de israelenses que acreditem nisso. Chegar a algum tipo de situação de Estado em que Israel perca completamente a soberania sobre essas áreas A e B, e a maior parte de C poderia possivelmente trazer Israel cada vez mais perto da paz. Os israelenses entendem quem controla essas áreas. Sabe, é ou, por um lado, o Fatah e Mahmoud Abbas, que, como você sabe, continuam pagando para matar, basicamente incitando e financiando pagamentos a terroristas. E pagando terroristas que estão presos, pagando as famílias dessas pessoas que são mortas ao tentar cometer assassinato premeditado. Esse é o fundo dos prisioneiros e mártires.
Cerca de 7% do orçamento palestino financia esses pagamentos ao terrorismo ou ao Hamas. Essas são as opções. Você tem os financiadores do terrorismo ou os próprios terroristas. Então, sabe, é uma situação muito, muito perigosa. Mas você mencionou Hebron e, na verdade, eu acho que devemos mencionar aqui uma notícia muito boa. Hebron, que é o local da caverna dos patriarcas, certo? É aqui que Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, estão enterrados junto com suas esposas, Sara, Rebeca e Lia. Eles estão enterrados nessa caverna de 2.000 anos, que, aliás, é o edifício mais antigo do mundo, que continua funcionando como o edifício original. Foi construído pelo rei Herodes. O mesmo construtor fez o Muro das Lamentações. Você percebe que as paredes da Caverna dos Patriarcas e as do Muro das Lamentações são muito parecidos porque basicamente eram o mesmo estilo de construção. E isso é como um prédio de uso duplo agora. Há uma mesquita que fica na sala de Isaac. E os judeus não entram nessa sala, exceto por 10 dias no ano. E os judeus vão para um pátio e depois para salas menores para Abraão, para Sara, para Jacó, para Lia. E esse pátio, que fica algo como 2 a 3 andares acima do chão, era um pátio aberto. E você sabe, às vezes chove em Israel. No verão faz muito calor. E eles tinham uma espécie de lona cobrindo uma parte desse pátio. E os judeus rezavam nessa área, e realmente não era agradável. E agora, sob a orientação e direção do Ministério da Defesa, eles estão instalando um telhado de aço muito, muito grande e sofisticado que será coberto com vidro. Então deve ficar algo muito, muito bonito. É muito difícil conseguir fazer coisas assim em lugares como a Caverna dos Patriarcas, que até recentemente estava sob o controle do Waqf jordaniano. E parte do que Israel fez, isso tem a ver com a custódia jordaniana sobre os lugares sagrados. Eles, aliás, controlam o Monte do Templo até certo ponto, mas Israel tem tentado retomar parte do controle do Waqf jordaniano, tanto sobre o Monte do Templo quanto sobre a Caverna dos Patriarcas. Mas Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, é em grande parte responsável. Ele também é vice-ministro da Defesa, responsável por recuperar parte do controle sobre esse local sagrado para Israel. E agora Israel, e acho que em parte com nosso bom amigo Ishai Fleischer, é porta-voz de Hebron. Você sabe, pelo menos parcialmente responsável até pela divulgação disso, ao menos dessa bela revitalização do local, que também vai ser muito funcional e, com sorte, vai trazer muito mais turistas para a região e melhorar a experiência dos turistas na área. Só mais um ponto sobre isso. Aliás, a autoridade palestina e todos os seus elementos, quando coisas assim acontecem e esses projetos de construção são realizados, seja esse ou, eu me lembro no passado, sabe, Israel queria colocar e acabou colocando um elevador para que pessoas em cadeira de rodas possam acessar a Caverna dos Patriarcas. A autoridade palestina então diz que Israel está invadindo a mesquita em Hebron e tenta incitar seus seguidores. O mesmo ocorreu em 2000, quando Ariel Sharon foi ao Monte do Templo, desencadeando a segunda intifada. A estratégia se repetiu. Então, nada realmente mudou nesse aspecto, mas eu só queria mencionar isso. Finalmente, hoje, estamos ficando sem tempo aqui. Nosso bom amigo Doron Spillman, que é apresentador de podcast da JNS aqui na JNS TV, foi nomeado porta-voz internacional da Diretoria de Diplomacia Pública no gabinete do primeiro-ministro. Você sabe, esse cargo estava realmente vago. Sim, vago nos últimos anos. Ele vai trabalhar diretamente subordinado a Tzipi Rotovelli, que assumiu o comando há alguns meses. Parabéns ao colega Doron Spillman, da JNS TV, por essa grande conquista e promoção. Não sei se continuará com seu programa, mas é um feito importante. Parabéns, Doron Spillman. Sim, Doron, apresentador do podcast True East, precisamos marcar uma reunião para discutir se ele continuará fazendo o podcast no Knesset. Ele é ex-porta-voz das FDI. Ele fez talvez centenas, se não mais, de entrevistas com grandes veículos de mídia desde o início da guerra, primeiro como porta-voz oficial das FDI, mas mesmo recentemente continua indo em programas como o do Piers Morgan e outros para defender Israel. Doron Spillman é um dos porta-vozes mais bem treinados de Israel. Ele também foi vice-presidente de desenvolvimento na cidade de Davi por muitos anos. Doron Spillman lançou recentemente o livro When the Stones Speak, sobre como Israel revelou essas descobertas arqueológicas incríveis bem fora da cidade antiga, que eram vestígios do reinado do rei Davi.
Na verdade, esse é um desses lugares que realmente consolidam para pessoas do mundo todo a compreensão da conexão de Israel com sua terra e do fato de o povo israelense ser indígena desta terra. Estou muito feliz pelo Doron. Como você disse, ele trabalhará sob supervisão de Tzipi Hotovely. Tzipi Hotovely, ex-integrante do Likud, foi vice-ministra das Relações Exteriores e depois embaixadora no Reino Unido. Ela passou 5 anos no Reino Unido. Ela voltou recentemente e foi nomeada para esse cargo que, como você mencionou, estava vago. Acho que esse é um ótimo primeiro movimento público dela, contratar a pessoa certa. E Tzipi Hotovely realmente houve a oportunidade de sentar com Tzipi Hotovely e conversar um pouco sobre seu tempo no Reino Unido, assim como sobre a necessidade de Israel fortalecer sua diplomacia a partir do gabinete do primeiro-ministro. Então desejo muita sorte para ela e para Doron em sua nova posição. Boa sorte ao Doron. Tenho certeza de que representará bem o Estado de Israel. Estamos muito orgulhosos dele. Alex Traiman, CEO da JNS, e Josh Heston, correspondente da JNS News. Não deixe de se inscrever, deixar um super thanks e conferir todo o conteúdo incrível fornecido pela JNS TV. E claro, acesse também jns.org. Este é o Jerusalém News Syndicate, com as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalém in Minute, na JNS TV.